Muito boa noite, meus ouvintes, internautas da Web Rádio Estação de Natal, no Rio Grande do Norte, abrindo um programa A Atualidade do Pensamento Espírita, na apresentação de Cosme Deolindo e Silvio Almeida. Hoje nós temos, graças a Deus, um novo tema para discutir, à luz da doutrina espírita, para que nós possamos, nesse início de semana, né, que é o domingo, que quando iniciamos a nossa jornada da semana, nós podemos começarmos com o pé direito, iniciarmos fazendo as nossas reflexões a respeito dessa doutrina tão consoladora e esclarecedora. Ao nosso lado aqui, a nossa companheira, a nossa amiga de longo tempo, em jornada espírita, a nossa amiga Silvia Almeida. Boa noite, Silvia, tudo bem? Boa noite, Cosme. Boa noite a todos os nossos ouvintes e internautas. Com certeza. Muito boa noite a todos. Hoje, Silvia, qual é o tema? E nós vamos comentar sobre o quê? Naquela pergunta que ficou para os nossos irmãos mandarem a respeito os seus questionamentos. Nessa data de hoje, né, dia 25 de outubro de 2020. Qual é a pergunta? Os tempos são chegados, Cosme. É o fim do mundo? É uma boa pergunta, né? Na realidade, são duas perguntas numa só, né? Exatamente. Os tempos são chegados. Né? Os tempos são chegados? Realmente. É o fim do mundo? Com certeza. A gente precisa realmente debater sobre isso. Nós tivemos algumas perguntas durante a semana, não é isso, Silvia? Tavares nos passou aqui algumas perguntas. Exatamente. Nossos ouvintes já nos mandaram algumas perguntas bastante interessantes que nós vamos poder desenvolver ao longo do programa, né? Naturalmente, que se outros ouvintes desejarem mandar outras perguntas, também estamos aqui abertos a respondê-las sempre. Exatamente. E a gente reforça, né, Silvia, aquele convite que a gente sempre faz aqui quando iniciamos esse programa Atualidade do Pensamento Espírita. Durante a semana, se os nossos ouvintes, internautas, desejarem, né, falar sobre dar algum tema conosco, podem nos enviar as sugestões que serão muito bem-vindas para que a gente possa continuar realizando esse programa de forma em conjunto, né, com os nossos irmãos. Não é isso, Silvia? Não, com certeza, porque o bom do nosso programa, né, é o dinamismo, é essa interação com os nossos ouvintes. Nós queremos justamente que os ouvintes nos tragam os seus questionamentos, as suas dúvidas, os pontos que eles consideram que gostariam de ver abordados pela doutrina espírita. Então, a participação dos ouvintes para nós é fundamental. São efetivamente os ouvintes que fazem o programa, né? Perfeito. E a gente aprende demais com eles, né, Silvia? Nos obriga a estudar, né? Doutrina espírita, né? Isso é mesmo. Não, isso mesmo. Com certeza. Nos força a estudar cada vez mais. E vocês, de uma certa forma, também aprendendo um pouco que a gente sabe aqui, para a gente passar o conhecimento, o conhecimento que nós temos. A gente agradece demais. E a gente, para abrir, para iniciar o programa, a gente vai fazer a nossa prece, Silvia, e depois você, por gentileza, fazer a nossa oração para a gente poder iniciar o programa dessa noite, tá? Hoje, dia 25 de outubro de 2020. O nosso programa é ao vivo. Nós estamos falando direto da onde, Silvia? Qual é a cidade aqui no estado, nesse nosso imenso Brasil? Não, nós estamos falando do Rio de Janeiro, né? Mais precisamente da região da Tijuca, onde fica a nossa Congregação Espírita Francisco de Paula, né? Então, estamos falando aqui da Tijuca, do Rio de Janeiro, para todo o Brasil e o mundo, né? Naturalmente, pela web. O mundo, com certeza. Isso chega a lugares assim, bem... como é o nosso pensamento, como a transmissão da prece, vai ao universo, né? Aos nossos pensamentos. Sem limite. Sem limite. Então, vamos iniciar com a nossa prece para que a gente possa imediatamente abordar o tema. Amigo Jesus, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade bendita de mais uma vez nos reunirmos nessa rede virtual para que nós possamos estudar os postulados da doutrina espírita. Agradecemos, Senhor, pela misericórdia, pelo vosso amor, pela oportunidade que nós recebemos.
que possam aqui estar presentes os nossos amigos espirituais, os nossos guias, os trabalhadores responsáveis por essa rádio na web, a Rádio Estação da Luz, e assim como os mentores da nossa casa tão querida, a Congregação Espírita Francisco de Paula. Que eles possam nos direcionar, nos encaminhar para que nós possamos levar a todos os nossos corações, de todos os nossos ouvintes, que nos permitem adentrar os seus lares, as vibrações positivas desse Consolador que é a doutrina dos Espíritos. Fica conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Silvia, contigo agora. Bom, vamos então ler uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje abrimos, ao acaso, no capítulo 17, Sede Perfeitos, né? E vamos ler um trechinho das instruções dos Espíritos, intitulada O Dever. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero falar aqui apenas do dever moral, e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas, e suas derrotas não estão sujeitas à repressão. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas e da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever começa exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. E acaba no limite que não desejais, que ninguém ultrapasse o vosso. Graças a Deus. Então, muito boa essa passagem, capítulo 17. Isso que Kardec e os benfeitores espirituais nos alertam para o dever que temos, né, para conosco e para aqueles que nos cercam. Muito bom. Então, Silvia, levando aqui a pergunta que foi veiculada na rádio durante toda a semana, né, para nós estarmos aqui discutindo nessa noite, né, os tempos são chegados, é o fim do mundo. Então, minha irmã Silvia, de acordo com a doutrina espírita, o que ela aborda a esse respeito desse tema, os tempos são chegados, é o final do mundo? Você pode nos trazer uma abordagem resumida sobre o assunto, para nós discutirmos nesse primeiro início de programa com os nossos irmãos? Não, com certeza. Na verdade, as pessoas às vezes se confundem um pouco com essa colocação, né? Os tempos são chegados. Elas tendem a achar que vai ocorrer alguma coisa, né? Um cataclismo qualquer, e que o mundo, né? Que o mundo vai se acabar, né? Nós espíritas entendemos essa colocação de uma forma bastante diferenciada. Nunca, jamais, o mundo irá se acabar, né? O universo imenso jamais irá se acabar. Deus está sempre criando e o universo está sempre em movimento. Isso é uma coisa que não existe. Quando nós falamos que são chegados os tempos, nós nos referimos a uma colocação que Kardec já falava lá em meados do século XIX, quando nos trouxe os postulados da doutrina espírita. São chegados os tempos. Que tempos? São chegados os tempos de mudança. É chegado aquele momento em que o nosso planeta irá subir na escala da categoria dos mundos, né? Nós hoje estamos na categoria de planeta de provas e expiações, e o próximo degrau na categoria dos mundos que nós estamos aspirando a alcançar é o de planeta de regeneração. Então, nós não podemos precisar exatamente a quantos milênios estamos, né, nesse patamar de planeta de provas e expiações. E agora estamos no momento em que essa transição
né, que essa transição será feita de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração. Então, é chegado o momento, né? O momento é esse, agora da mudança, vamos mudar, né? Então, se alguém quiser falar que é o fim do mundo, nós podemos dizer que é o fim do mundo de provas e expiações para o planeta Terra, né? O planeta Terra deixará, em determinado momento, nós não podemos precisar exatamente qual o momento exato que isso vai acontecer, mas ele já está em processo de transformação, né? Os tempos de transformação são chegados. Então, é hora de nós cuidarmos da nossa melhoria íntima, da nossa transformação, para que passemos de planeta de provas e expiações para mundo de regeneração. Muito bom a abordagem, Silvia. Tem uma já mensagem aqui, né, Silvia? Você pode ler para a gente, Silvia? Quem é que está mandando essa mensagem? Sim, a Kênia Santos, nossa querida companheira Kênia, está dando boa noite, amigos queridos. Muita paz a todos. Obrigada, Kênia. Ana Karina Gomes também, boa noite. Rio de Janeiro, Tijuca, boa noite, Karina. Boa noite, meus amigos, meus irmãos da Congregação Espírita Francisco de Paula. A Nilra também agora, a Nilra Monteiro. Boa noite, irmãos. Exato. Boa noite, Nilra. Boa noite, Ângela Coutinho. Nossa. Congregação em peso aqui. Exato. Que bom, né? Que bom. Não estamos nos encontrando presencialmente, porém, na internet, né, online, nessas salas virtuais, nós estamos nos encontrando sempre, graças a Deus. Que bom que a espiritualidade nos proporcionou esse desenvolvimento tecnológico da humanidade e que nos permite, nesse momento de maior gravidade que atravessamos no mundo, a possibilidade de nos encontrarmos, ainda que virtualmente. E darmos continuidade, né, com os nossos estudos, com as nossas disseminações da doutrina espírita, com o nosso aprendizado, que é muito salutar e importante para todos nós. Silvia, pelo que você comentou, do ponto de vista de fim do mundo, de juízo final, a doutrina espírita não aborda dessa forma como algumas escolas religiosas pensam, perfeito? Pelo que você comentou Exato. Aqui. E que, verdadeiramente, o que existe é uma transformação, porque a gente sabe que o próprio Kardec diz que, na Lei de Progresso, lá no Livro dos Espíritos, que o espírito ele evolui e os mundos também. E o nosso mundo não deixaria de evoluir, porque ele está inserido dentro das leis divinas, das leis naturais, assim como os espíritos, então todos nós evoluímos. Então, o que nós vamos passar, o que nós entendemos, é que há uma transição, uma modificação, como você falou, né? Essa saindo de provas e expiações, né? Para ir para o mundo Exatamente. De regeneração, como o próprio mestre Lyonês, ele aborda lá na classificação, que não é absoluta, né? Não é absoluta, mas que ele nos traz o entendimento a respeito desses orbes, desses mundos que pululam esse imenso universo que, como a ciência nos explica, se expande todos os dias. É fato também que a ciência, Silvia, a gente que é curioso, a gente que gosta de entrar nesses canais aí, o History Channel, né? Nesses canais de streaming, e a gente vê um especial outro, e a própria ciência confirma isso, e os espíritos também, que essas estrelas, elas um dia perderão a luminosidade, deixarão de existir, se apagarão. O nosso Sol é uma estrela, que não é uma estrela, é uma estrela de quinta grandeza, né? É uma estrelinha, né? E que pulula desse imenso universo, na nossa galáxia, e que ele um dia se apagará. Quando ele se apagar, todos esses 9 planetas, né, acho que circundam ele, que eu acho que Plutão agora já não é mais considerado planeta. Na época que eu estudava, Plutão era planeta, agora Plutão é a estrela anã. Então, esses planetas, com certeza, também deixarão de... né, terão uma outra evolução, né, porque a vida nessa galáxia depende demais do Sol. Então, a gente entende que é uma própria evolução dos orbes e dos espíritos. Mas, com certeza, isso demorará durante muito tempo. O Kardec, apenas para a gente poder fechar esse resumo inicial, ele, no livro A Gênese, os Milagres e as Predições,
ele faz uma abordagem muito boa. Quem não tiver ainda a possibilidade de ter lido a Gênesis, é interessante, no capítulo 18, que tem esse título, um nome, Os Tempos São Chegados. E nessa abordagem que ele faz, e a gente faz aqui uma observação, relembrando aqui meu irmão Alexandre Burburão, lá da Congregação Espírita Francisco de Paula, o qual sempre aprendo muito, ele diz que a Gênesis é um livro que é, diferente dos demais, apenas da lavra de Kardec. É Kardec que, com aquele seu pensamento, com a sua inteligência, com a sua sagacidade, escreve a obra, excetuando apenas aquele capítulo da uranografia geral, que é Camille Flammarion, que recebe como médium, né, o espírito Galileu Galilei, e que dá aquela informação. Os demais capítulos, desses 18 capítulos dessa obra, é tudo Kardec. Então, Kardec, que era um homem muito inteligente, bem amparado pelo seu amigo espiritual, pelo espírito de verdade, e pela aquela grupo, aquela pleide de espíritos que o cercavam, com certeza o inspiraram demais para ele fazer esse capítulo. E nesse capítulo ele fala sobre essa transformação, que nós espíritas não temos que entender que é o final de tudo. Nada vai acabar, não é assim. A nossa irmã falou sobre isso. Há uma modificação, essas migrações de espíritos que ocorrem sempre quando há o quê? Quando há uma transformação de ambiência do mundo em que nós estamos inseridos. Porque ninguém pode reencarnar no mundo em que a sua vibração não esteja associada a ele. Tirando apenas aqueles espíritos que vêm em missão, né, que fazem, né, que o seu corpo perispiritual se transforme para ali adentrar, os demais vão ficar por aqui mesmo, ou naqueles mundos em que nós estamos associados. É bem interessante esse capítulo da Gênesis, porque Kardec foi muito inspirado, e o que eu abordo aqui, apenas para finalizar, é que, para nós, os espíritas, nós não entendemos essa questão de juízo final. Não existe isso. E que existe uma migração, uma transformação desse planeta que, com certeza, dará oportunidade para outros irmãos espíritos como nós, que virão habitar esse mundo, associados às suas vibrações, assim como nós assim estivemos, e aqueles que aqui, né, não puderem ficar, serão, na realidade, enviados para outros locais. E aqueles que aqui puderem permanecer, permanecerão. É como você falou na semana passada, né, Silva? É tudo uma questão de sintonia. Exato. Aqueles que podem, ficarão. Aqueles que não podem, né, darão oportunidade. Mas a gente lembra aqui o seguinte: nada é definitivo. Tudo é uma questão de livre-arbítrio e graças à misericórdia de nosso Deus Pai, que é misericordioso sempre. Não é isso, minha irmã? Exatamente, Cosme, isso mesmo. As coisas vão acontecendo gradualmente, não é? E nada, como você falou, nada assim de maneira violenta, né? Nem abrupta, nada disso. Nós estamos aqui com a Nara Simas, nos mandando boa noite, lá da congregação também. Boa noite, Nara, é um prazer ter você aqui conosco. Boa noite, Nara. Ih, D'Amico! Oi, irmão! D'Amico. Boa noite! Nosso irmão boa noite, D'Amico. Boa. A congregação em peso aqui, graças a Deus. Silvia, então, acho que... Ô, Tavares, eu estou sentindo falta daquilo que a gente combinou, né? Naquela musiquinha do Nando Cordel, né? No fundo, não é isso, Silvia? Exatamente. Será que o Tavares vai colocar a nossa musiquinha hoje? Será, Tavares? Tá saindo, mas só na rádio. Não estou conseguindo captar pelo Face, mas agora na rádio está saindo. E na gravação tá bom? Mas tá saindo, graças a Deus. Que linda, né? Muito boa. Essa música vai ser a marca do programa, não é isso, Silvio? Exatamente. Vamos tentar que ela esteja presente na próxima semana, já aqui desde o início. Então, para satisfazer os nossos irmãos internautas, os nossos amigos, para a produção desse programa, nós vamos começar na primeira pergunta, Silvia, que diz assim: o nosso irmão Sérgio de Piuí, no Rio Grande do Norte. Como a doutrina espírita explica o final dos tempos, o juízo final? Você pode responder para o nosso irmão, Silvia? Exatamente. É aquilo até que nós já começamos a falar um pouquinho no início, né, quando estávamos abordando o tema do programa de hoje. A doutrina espírita entende essa situação do final dos tempos, juízo final,
como o momento da transição. Se nós considerarmos que cada um de nós, em determinado momento, deixará, né, deixará esse mundo de carne, né, deixará o mundo material para retornar à pátria espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, é esse o nosso momento, esse é o nosso final dos tempos, né? Esse é o nosso juízo final. E aí nós vamos nos lembrar do que disse Jesus, a cada um segundo suas obras. Então, cada um de nós, no momento em que chegar a hora do retorno ao plano espiritual, estaremos diante do Mestre Jesus, diante dos amigos espirituais, e seremos naturalmente, pelas nossas próprias vibrações, atraídos para o local que fizermos jus, em virtude das nossas vibrações, das nossas atitudes, das nossas obras. Não é? Então, nós temos que ter isso sempre em mente. A ideia que o Espiritismo faz, que a doutrina espírita coloca com relação a final dos tempos e juízo final, é justamente o momento em que cada um de nós irá retornar ao plano espiritual e se colocar no local adequado às suas vibrações. Aqueles irmãos que o tempo inteiro buscaram viver de acordo com a lei divina, viver em harmonia, em fraternidade com todos, sempre buscando viver o bem e fazer o bem, naturalmente que as suas vibrações são vibrações de amor, e eles serão atraídos para regiões felizes. Da mesma forma que aqueles irmãos menos felizes, que o tempo inteiro viveram apenas voltados para o egoísmo, né, para o orgulho, para a vaidade, serão atraídos para regiões menos felizes. Agora, se nós considerarmos também, como eu falei anteriormente, a questão de que estamos num momento de transição planetária, de transição, de mudança de categoria do planeta, de provas e expiações para planeta de regeneração, nós podemos considerar esse final dos tempos como o momento que nós estamos vivendo agora, que é o final do período em que o planeta Terra será um planeta de provas e expiações. Estamos no final de um ciclo, final de uma era, iniciando um novo período. E quando nós colocamos essa expressão juízo final, queremos justamente dizer o quê? Que aqueles que fizerem jus a permanecerem no planeta regenerado, aqui continuarão. E aqueles irmãos que não mais estiverem em sintonia com a nova realidade vibratória do nosso planeta, quando ele já estiver realmente na categoria de planeta de regeneração, esses irmãos serão enviados, serão naturalmente atraídos para planetas com os quais eles estejam em sintonia. E, naturalmente, serão planetas menos evoluídos, o que nós acreditamos serão planetas primitivos, ok? Então, é tudo uma questão de sintonia. Nós estamos aqui porque nosso espírito, nossa maneira de ser, está em sintonia com as vibrações do planeta. Quando ele mudar, se nós não estivermos mudando também, nós não mais teremos condições de ficar aqui. Perfeito, Silvia. E é interessante, realmente, que para nós, os espíritas, a gente acabar com essa situação de que entender juízo final, de término, de momento derradeiro. Isso não existe. Mas, como o Allan Kardec explica muito bem no Livro dos Espíritos, nós somos imortais, os espíritos eles vivem sempre. Então, a criação divina, que é uma criação maravilhosa, e nós fazemos parte dela, ela é feita com amor, um amor assim misericordioso do nosso Pai. E ele sempre nos revela, né, a condição de que ainda nós, seres imperfeitos que somos, estamos evoluindo na nossa trajetória de elevação moral, que, consequentemente, nos dará a elevação espiritual. Muito boa resposta e é bastante interessante. E eu queria apenas, antes de iniciar a próxima pergunta, esclarecer algumas informações, Silvio. Por exemplo, o Apocalipse, né, que está na Bíblia, né, e foi escrito pelo apóstolo João, quando ele estava lá em Patmos, né, preso, né, e na realidade, segundo nos informa, aquele catálogo que você faz lá, os estudos, né, Silva, tão bem na congregação, sobre o EAD, né, e o que ele aborda? O EAD, na verdade, né? O EAD, né? O EAD, que é o estudo aprofundado da doutrina espírita.
O que fala sobre a revelação, né? O Apocalipse é o quê? Na verdade, é muito interessante. As pessoas, né, têm uma ideia muito errada do que seja Apocalipse, né? Apocalipse. A palavra Apocalipse significa uma visão, né? Uma espécie de premonição. Então, na verdade, o Apocalipse de João, quando era um estilo literário, né? Eu vou escrever o Apocalipse. É um estilo literário, como você tem, é um poeta romântico, né? Um autor romântico, é um romantismo, né? Naturalismo, alguma coisa assim, e Apocalipse é um estilo, é apenas um estilo literário. Por que Apocalipse de João? Porque João, né, o Apocalipse significa que o autor daquele estilo literário chamado Apocalipse, ele teve uma espécie de premonição, uma visão, né, uma ideia de alguma coisa que iria acontecer futuramente. E aí ele escreve, ele relata a sua visão. Vamos dizer que ele tivesse tido um sonho. Nesse sonho, ele teve uma ideia de que ia acontecer isso, isso e aquilo, uma revelação, na verdade. A palavra Apocalipse significa revelação. Então, nesse sonho, ele teve a ideia X, Y, Z e ele vai relatar. Agora, uma característica extremamente interessante de toda a literatura apocalíptica é que, além de ser uma revelação que o autor teve, que pode ter sido por meio de uma vidência, de um sonho, de qualquer coisa assim, ele sempre vai relatar a sua visão, né, a sua revelação por símbolos. Ele nunca escreve claramente as coisas. Ele escreve por símbolos. E no caso específico do Apocalipse de João, existe muita simbologia ligada aqui, a 2 pontos básicos. O Império Romano, o domínio do Império Romano na época, não é? E a perseguição aos cristãos, também pelo Império Romano, e também a Igreja Romana, que viria a ser estabelecida anos depois. Então, tem essa ligação muito estreita no Apocalipse de João, falando justamente disso, né? E ele escreveu o Apocalipse, uma das partes mais importantes do Apocalipse de João, é que ele escreveu para as igrejas, né, cristãs da época, né? Basicamente 7 igrejas, era de Éfeso, alguns outros nomes que agora não me recordo, mas era dedicado a esses irmãos cristãos dessas igrejas que estavam naturalmente sofrendo uma série de perseguições. Então, a mensagem apocalíptica de João, ou seja, a visão que João teve, né, era uma visão também que dava bom ânimo àqueles irmãos perseguidos, tão perseguidos pelos romanos, de que aquilo tudo ia passar, né? De que eles tivessem bom ânimo, tivessem força, que aquela situação ia passar. Era o que João antevia para o futuro do cristianismo, e que o cristianismo, como realmente aconteceu, né, iria triunfar sobre todas as perseguições, né? Então, é muito interessante que naquele momento em que ele era prisioneiro, né, que todos os cristãos, ali naquele primeiro século do cristianismo primitivo, né, estavam sendo massacrados e perseguidos, João tem aquela visão, e Emmanuel nos diz que João foi levado por Jesus ao plano espiritual para ter essa visão. Emmanuel nos relata isso em A Caminho da Luz. Ele, então, teve essa visão e voltou com essas informações que ele transcreveu no seu Apocalipse para dar, basicamente, aos irmãos cristãos daquela época bom ânimo, força e coragem de continuar defendendo o nome do Cristo. Com certeza. E é importante também que as pessoas não fiquem apenas atidas à revelação, ao Apocalipse de João. Outros profetas, como Ezequiel, como Zacarias, também tiveram revelações. E essas revelações, elas foram muito fortes nos profetas do Antigo Testamento, mesmo antes da chegada do Messias, de Jesus. 2 séculos antes da sua chegada, já se faziam grandes revelações. Então, essas revelações, para esse povo que eles ficam sempre muito atentos a esses sinais,
eles, de fato, as consideraram demais. Então, a gente hoje conhece mais o Apocalipse de João, que é um livro específico dentro da Bíblia. Porém, outros profetas, como a gente comentou aqui, também fizeram as narrativas, as revelações, como a nossa irmã Silvia. Interessante, sim. A próxima pergunta, se você quer ler para a gente responder, sim, que fala sobre isso também. Vamos lá. Como se explicam as parábolas do Apocalipse na visão espírita? Essa pergunta é de Gilberto, do Jardim Lola, de Natal. Então, agradecemos a participação do nosso irmão Gilberto e nós vamos tentar responder dentro daquilo que nos concerne a doutrina espírita, sempre à luz da doutrina espírita. As parábolas de Jesus, elas são, de fato, um grande ensinamento para todos nós. Muitas dessas parábolas, né, que não ficaram bem entendidas, compreendidas na época, porque Jesus sempre utilizou sinais alegóricos, hipérboles, e utilizou assim, bastante exaltação em algumas dessas parábolas. Para que isso? Para que, de uma certa forma, o povo, se não entendesse, pelo menos ficassem impactados com aquilo que ele dizia. Porque é como a gente fala, às vezes a gente escuta alguém, a gente não entende patavinas do que ele fala, mas ele é uma pessoa tão incisiva, ele tem uma vibração tão importante que ela nos marca. E aí você vai tentar procurar. Se nós ouvirmos, que eu posso dar como exemplo, se eu ouvir uma palestra sobre um determinado tema que eu não conheça, mas um palestrante bom, que impacte e que seja, de uma certa forma, carinhoso com a plateia e que ele seja incisivo no que ele coloque, ainda que eu não consiga entender, porque eu não tenho conhecimento para poder entender o que ele está comentando, a gente fica impactado. E na obra espírita, se nós podemos trazer para o nosso métier, quando você pega 2 livros que o Chico psicografou, por exemplo, Evolução em 2 Mundos, né? É um livro difícil. Eu tenho certeza que nem todo espírita conhece aquilo que está em Evolução em 2 Mundos, psicografado pelo Chico e pelo Valdo, né? Nos domínios da mediunidade. São livros que foram ditados no século XX, do século XX, mas que ainda a humanidade, nem todos tinham capacidade de entender o que ali se encontrava. Estava falando já de genoma, a gente só fez discutir isso agora, no final do século XX, né? No início do século XXI, que a gente veio trabalhar essas informações. Então, são informações que precisam ser trazidas e que, de uma certa forma, elas nem sempre estão dentro do entendimento de todos, mas necessárias. Então, quando Jesus fala sobre uma parábola dessa de juízo final, que é uma parábola de revelação, quando ele nos fala sobre a festa de núpcias, né? Aquela que o rei manda convidar para o seu casamento do seu filho, as pessoas mandam os seus escravos, seus servos, chamarem e matam os escravos, matam os servos. Manda outros, fazem a mesma coisa, trucidam. Se a gente for entender literalmente, quem é que vai matar alguém porque o outro está convidando para uma festa? Ninguém. Mas, se nós não estivermos vestidos com a túnica nupcial apropriada, o próprio dono da festa vai te chamar a atenção. E o que a gente pode entender por uma parábola dessa? Nós temos que nos preparar. Nós, espíritos que somos, saímos do átomo até o arcanjo para a evolução. E a evolução tem necessidade de nós passarmos pelas reencarnações. Hoje nós estamos vivendo uma encarnação. Para nós melhorar esse nosso processo de evolução espiritual, é necessário que nós despertemos para as verdades que nós viemos aqui e nós nos modifiquemos. A tal famosa reforma íntima que as casas espíritas fazem tanto palestra para que nós despertemos para isso. Por quê? Porque se nós não nos vestirmos com o traje ideal, nós não poderemos participar desse banquete. E esse reino apregoado por Jesus aqui na Terra, o reino de Deus, o reino dos céus, exige que nós tenhamos o quê? O traje adequado. Então, quando Jesus chamava a atenção por isso, era que pelo menos as pessoas notassem que alguma coisa era necessário ser feito, ainda que as pessoas não entendessem. Mas ele está dizendo que mataram os primeiros servos, mataram os segundos.
Aí depois saiu para divulgar, para convidar qualquer um, porque as pessoas não quiseram ir. As pessoas que foram convidadas, umas simplesmente feriram aqueles que foram convidar, outras nem ligaram para lá. E aí o dono da festa fez o quê? Mandou chamar todo mundo que estava nas esquinas das ruas para participar. Então aí no final Jesus arremata. São muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. Pois é. Por quê? Porque nós precisamos estar adequadamente revestidos com esse traje que nos pede para que nós adentremos esse reino. Jesus disse que o reino estava aberto para todos, mas só que ele exigia o quê? Que nós buscássemos o quê? As nossas oportunidades de melhoria, que os amigos espirituais cansam de falar dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, da codificação como de um modo geral. Egoísmo e orgulho, as duas chagas que impedem o homem, né, o espírito, de se estar mais próximo a Deus. Enquanto nós não nos trabalharmos essas oportunidades, nós verdadeiramente não alcançaremos esse reino prometido. Então, essas parábolas, meu irmão, na realidade, elas só chamam a atenção para que nós possamos o quê? Trabalhar aquilo que a doutrina espírita nos traz. Der aquilo que o Espírito da Verdade ele aborda na abertura da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo é a chave para o entendimento daquilo que o Mestre Amado dizia. Lá, na época dele, muitos não entenderam, mas hoje nós não podemos dizer, nós não entendemos. Por quê? Já temos o conhecimento suficiente da doutrina espírita que nos faz tirar o véu das nossas vistas e trazer a verdade para todos nós. Precisamos nos reformar. Não sei se Quer complementar alguma coisa, Silvio? Não, é justamente isso mesmo que você falou, Cosme. A questão dele coloca a parábola do Apocalipse, né? É justamente nos convidando a tudo isso, né? A bom ânimo, a mudança, a correção do nosso comportamento, a correção do rumo, avisando também a humanidade, né? Porque esse Apocalipse nós podemos estendê-lo até outras épocas da humanidade também, podemos considerar como revelações de outras eras, não apenas aquela era ali romana, não é? E nós podemos justamente compreender isso. É sempre, né, como você falou, uma alegoria, como eu disse, o Apocalipse, toda a literatura apocalíptica, ela é cheia de simbologia, né? Mas o que nós podemos entender daquilo é o seguinte, é que o homem precisa se modificar, né? Ele precisa se corrigir, se melhorar, ele precisa aprender a viver de acordo com o código de moral e de conduta que Jesus nos trouxe. Né? Jesus nos trouxe. Deus, quando nos criou simples e ignorantes, colocou dentro de nós as leis divinas, né? E a nossa consciência. Mas como a gente é meio assim relapso, né? Volta e meia, Deus nos mandava um mensageiro para nos recordar da sua mensagem. E Jesus foi o maior de todos, que nos trouxe esse código de ética, de moral, que foi a Boa Nova, que é o Evangelho. E o Apocalipse de João vem nos dizendo isso justamente. Cuidado, presta atenção, porque se você não seguir essas orientações, você vai ter muito pranto e ranger de dentes, né? Como já foi dito. Já temos uma pergunta aqui no ar, Cosme. Já temos pergunta no Facebook? Temos então, perguntas no Facebook. Qual a pergunta agora? Juntos, hashtag Juntos Somos CEF, da Kênia de novo. Exato. Vou perguntar aqui para você, responder um outro irmão aqui que contribuiu com o programa, né? Perguntas aqui para nós. O fim dos tempos deve ser entendido como o fim da expiação terrestre e um passo da evolução planetária de João Pessoa na Paraíba. Eu não ouvi muito bem, que falhou um pouco, mas ele coloca como o fim dos tempos, deve ser entendido como o fim da expiação terrestre, um passo... Sim, com certeza, sim. É aquilo que nós estamos falando desde o início, né? O fim dos tempos pode sim e deve ser entendido como o fim da expiação terrestre e um passo da evolução planetária. Claro, na verdade, nós não iremos entender, né, que essa mudança do planeta de provas e expiações para planeta de regeneração significa que nós iremos viver no paraíso. Não, não é isso, né? Nós iremos, sim, com certeza, habitar
um planeta muito mais fraterno, um planeta onde teremos muito menos dor e sofrimento do que temos hoje. Porque os espíritos que aqui habitarão serão espíritos que estarão num grau evolutivo maior, mais elevado, serão espíritos mais voltados para o bem do que para a prática do mal. Então, com certeza, nós podemos entender esse chamado fim dos tempos como o fim dessa grande expiação terrestre que nós vivemos por estarmos em um planeta de provas e expiações, né? No momento em que nós mudarmos, né, não mais formos habitantes de um planeta de provas e expiações, como o nome mesmo está dizendo, e passarmos para um planeta de regeneração, com certeza que seremos muito mais ditosos. Exatamente. Com certeza. Também acho. Silvia, tem outra pergunta já. Deixa eu ver. Tá bom. Qual é a pergunta, Tavares? É uma pergunta aqui do D'Amico, né? O D'Amico diz o seguinte, Cosme, no livro Obras Póstumas, sob o título Regeneração da Humanidade, os espíritos nos explicam como se dará este processo de fim dos tempos. Sim, ele está fazendo uma referência, né? Uma referência, não é uma pergunta, é uma referência ao livro Obras Póstumas, né? Muito boa a colocação do D'Amico. O Kardec, ele sempre tinha, hoje à tarde, nós fazendo uma live com o Charles Kemp, lá da França, que é o presidente da Federação Espírita Francesa, ele nos abordava exatamente sobre isso. Kardec tinha uma grande preocupação, quando ele partisse para o plano espiritual, como ficaria a doutrina espírita. E nesta obra, Obras Póstumas, ele aborda que os centros espíritas, eles, de uma certa forma, deveriam fazer grupos pequenos, segundo o que ele orienta lá. E que aquela mensagem de amor, de fraternidade, ou seja, de coesão de pensamento, ela ficaria muito mais firmada quando os grupos fossem menores. Por quê? Daria menos confusão, menos problemas. Por quê? Haveria uma possibilidade dessas regenerações de grupos que todos nós reencarnamos em famílias, grupos familiares, acontecer mais rápido, porque nós nos ajudaríamos de uma certa forma. Então, Kardec tinha essa preocupação. Por quê? Porque para não formar uma coisa muito grande, e aí é como se a gente fala no dia a dia, né? Um elefante branco demais, e para ele se virar seria um problema. Mas é boa a colocação do D'Amico, sim, essa informação lá em Obras Póstumas nos dá exatamente a preocupação do codificador em relação a essa regeneração da humanidade, essa verificação de que nós buscássemos essas nossas melhorias, que é sempre o ponto de partida para que nós estamos aqui, né, reencarnados, exatamente por isso. Tem uma pergunta lá, Silvia. Antes, temos aqui o boa noite da Maria Soares Silva. Boa noite para todos, com muita luz, Jesus. Boa noite, Maria Soares. É um prazer ter você conosco. Vamos lá. Também pode, essa pergunta é para você agora, Cosme, é para você ou para mim? Nem sei. Deixa eu ver. Pode. Essa pergunta é bem parecida. Deixa eu ver. Também pode ser entendido o fim dos tempos como afastamento, como um afastamento dos espíritos inferiores, tornando assim a Terra morada de paz e da felicidade. É uma pergunta de César Fialho, de 12 anos, de Mossoró, Rio Grande do Norte. Olha, meu irmão, César, obrigado pela sua participação, tá? É um prazer aqui estarmos participando com o irmão, trazendo as nossas reflexões sobre o tema e sobre o que você nos pergunta aqui, se pode ser entendido como fim dos tempos, como o afastamento dos espíritos inferiores. Olha, não é afastamento dos espíritos inferiores, nós ainda continuaremos inferiores, a nossa categoria, né, a nossa classe, né, a ordem de espíritos, todos nós ainda somos espíritos inferiores. Então, para nós, a próxima classe, como a ordem, né, perdão, que Kardec classifica, nós ainda estamos nessa ordem de espíritos imperfeitos. A próxima ordem, para nós melhorarmos, nós seremos bons espíritos. De bons espíritos, nós poderemos entender como espíritos de luz. Nós ainda estamos bem distantes disso. Então,
quando Allan Kardec faz essa classificação, não significa que nós estamos simplesmente seremos isolados. Não existe isso. A misericórdia do Pai, amantíssimo que é Deus, é misericórdia para todos, né? Todas as suas criações são criações que têm uma necessidade. Há um princípio pelo qual Deus criou. Nada que existe na natureza, e são muitas espécies, elas foram criadas por acaso ou simplesmente por uma questão de superficialidade divina. Não existe isso. E nós, como somos os seres, né, inteligentes da criação, em que habitamos esse mundo, esse universo, nós estamos, primeiramente, nos aprimorando. Então, quando eu não gosto desse termo afastar, nós não temos que afastar ninguém. Muito pelo contrário, nós temos que fazer com que a pessoa seja incluída. Mesmo aqueles irmãos que, às vezes, pensam diferente de nós. Por exemplo, numa casa espírita, a gente não pode simplesmente desassociar um irmão porque ele não pensa a nós. Porque, primeiro, que o espírita da casa espírita não é meu, não é da Silva, não é de ninguém, é de Jesus. E nós não temos esse direito. O que nós temos que fazer é o entendimento para que esse irmão possa compreender que ali ele tem algumas regras, alguns pontos de vista que ele precisa se enquadrar, assim como nós que somos espíritos inferiores. Então, quando essa Terra ela está passando por essa melhoria, né, por essa modificação, que é a transição planetária, que nós espíritas tanto falamos, né, não significa que nós estaremos verdadeiramente largados por aí, não. Mas a Terra, foi como a Silva falou aqui numa resposta dela, não será o paraíso. Não é o paraíso. É um momento ainda de descanso, de modificação, para quê? Para que aqueles que não vibrem exatamente na mesma sintonia com que ela se transformou, possam buscar novos locais em que eles vão, de uma certa forma, aprender lá a buscarem essa elevação moral e espiritual. E esta elevação moral e espiritual, ela traz uma parcela importante daquilo que Kardec explicou quando ele divulgou o Livro dos Espíritos. A transformação, a modificação é ética, é moral. O Evangelho de Jesus é, para todos nós, a resposta daquilo que nós buscamos, que nós precisamos, a transformação moral. E quando a gente começa a compreender essas orientações do Mestre Amado, nós verdadeiramente estamos nos transformando, estamos modificando as nossas vibrações. Porque aí eu vou entender que eu não posso ser mais maledicente, que eu não posso ser invejoso, eu tenho que buscar essa minha melhoria aos poucos. Há um ditado que diz que a natureza não dá saltos. É verdade, a natureza não dá saltos. Na espiritualidade, nada é feito de uma hora para outra. Tudo leva tempo. Assim como o nosso processo de transformação. É um processo que não vai acontecer amanhã, no estalar de dedos. Não, não é isso. Mas é um processo que inicia-se em um determinado momento e que precisa de muita vontade, desejo de conseguir, para que isso, mais tarde, ainda que não seja feito nesse exato momento, ele possa ser alcançado. Ainda que seja a médio prazo, a longo prazo ou numa outra encarnação. Mas o problema é que ele precisa ser iniciado. Esse despertar das consciências. Então, a Terra, para essa morada de paz e felicidade, ela ainda está longe disso. Ela ainda está muito longe. Porque esse mundo de regeneração, qual a Terra está se transformando, e a gente não sabe nem quando foi, nem quando terminará esse momento, é um processo que demora muito tempo. E a gente tem que entender que os espíritos não veem o tempo como nós humanos aqui, encarnados. Lá é 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. A espiritualidade tem toda a eternidade para pensar nas modificações. Nós é que somos imediatistas. Nós é que dizemos assim, mas é 1 século, 2 séculos, 3 séculos. Isso para a espiritualidade, para quem tem uma vida imortal pela frente, não é nada. É um respiro, é um suspiro dentro daquilo que a gente pode classificar como o tempo. O tempo na espiritualidade é diferente daquele que nós entendemos aqui. Talvez seja exatamente por isso que nós não compreendemos quanto tempo demora, que a gente acha que tudo tem que ser imediato, e não é dessa forma. Perfeito? Silvia, como é que o tempo passa? Já são 10 para...
Pois é, acho que temos outras perguntas aí, não temos, Tavares? Temos. Tem mais próxima, Tavares? Então vamos. Eu vou ler para você. Chagas, D. Eliseu de Açu, no Rio Grande do Norte. No Apocalipse 13, capítulo 13, né, versículos de 13 a 18, encontramos a marca da besta 666. Qual o significado dessa passagem através da ótica espírita? Olha, essa pergunta é bem interessante. Bem interessante. Bem interessante. No livro A Caminho da Luz, né? Na Caminho da Luz de Emmanuel, Emmanuel aborda o Apocalipse de João. Em um determinado momento, Emmanuel fala justamente da identificação da besta do Apocalipse, tá? E ele diz o seguinte, que quando teve o número 666, né, ele se refere a uma interpretação não de números gregos, né, em seus valores, mas de números romanos. E aí ele fala uma coisa muito interessante, que o Papa, né, o Papa naquela época, como chefe da Igreja Romana, né, ele era chamado de Vicarius Generalis Dei Interris, ou Vicarivis Filii Dei, ou DVX Cleri, né? Então, são todas essas palavras, V-I-C-R, todas essas letras que são algarismos romanos. E aí, o que significa isso em português? O primeiro, vigário geral de Deus na terra, vigário do Filho de Deus e príncipe do clero. E aí Emmanuel nos diz o seguinte, se você pegar todas essas letras, né, que significam algarismos em romano, né, está escrito aqui em latim, e somar, você terá o número 666. Né? Então, o que ele está se referindo aqui? Né? Ele está se referindo que a besta, o 666, era justamente toda a deturpação que ocorreu com o cristianismo primitivo, com o cristianismo na sua mais pura essência. E esse número, também, você pode ver que Emmanuel nos fala que, basicamente, de 610, tá, a 1870, é um período em que essa questão do cristianismo foi mais e mais, digamos assim, deturpado e alterado, tá, pela Igreja Romana. Ele diz uma coisa muito interessante, ele diz assim, que no Apocalipse a besta poderia dizer, né, grandezas e a besta do Apocalipse, né, poderia dizer grandezas e blasfêmias por 42 meses, tá? Acrescentando que o número da besta era o número 666. E aí, se você muda essa questão de 42 meses, né, que seriam 30 dias, para 42 períodos de 30 anos, e não 30 dias, tá? Você vai ter justamente o período de 1.260 anos, tá? 1.260 anos, que é justamente o período compreendido entre 610 e 1870 da nossa era. E aí Emmanuel explica o seguinte, que foi nesse período que o papado estava se consolidando, né? O papado estava se consolidando após o quê? Após o surgimento do papado, né? Com o imperador Focas, no ano 607. E isso vai até o decreto da infalibilidade papal, que ocorreu, tá, com Pio IX no ano de 1870. Tá? E esse decreto da infalibilidade papal, que ocorreu, que foi feito por Pio IX em 1870, meio que assinalou a decadência, né, e a ausência de autoridade do Vaticano em face da evolução científica, filosófica e religiosa da humanidade.
Foi por isso que João diz que a besta do Apocalipse poderia falar grandezas e blasfêmias por 42 meses. E aí ele faz aquela conta, né? Cada ciclo de 42 equivalendo a 30 anos, que daria 1.260 anos, e que seria justamente o período de 610 a 1870. Então, em suma, quando João se refere ao número 666, ele está se referindo ao Papa, né? Basicamente, ele está se referindo à deturpação que a igreja nascente, que o cristianismo sofreu através dos tempos, desde o momento em que ele se uniu, e nós sabemos que isso ocorreu por interesses políticos, se uniu ao Império Romano. O Império Romano tentou, durante muitos anos, destruir o cristianismo. Mas quanto mais ele matava cristãos, mais surgiam cristãos. Então, já que eu não posso destruí-lo, eu vou me unir a ele, né? E aí foi nesse momento que o cristianismo se perdeu, porque o Império Romano se uniu aos cristãos, e aí começou a surgir toda aquela questão da púrpura, e ao trono, e a coroa, e ao anel, porque eles começaram a ver o chefe da igreja como se fosse o imperador, né? Então, é nesse momento em que o cristianismo, na sua mais pura essência, começa a se perder. E João já previu isso no final do século I, quando ele recebeu a revelação e escreveu o Apocalipse. E ele coloca muito bem esse número, 666. E voltando à explicação do 666, é justamente a denominação que os papas têm escrito em latim, escrito em romano, né, em latim, né? E aí você vai analisar letra por letra, vai somar letra por letra, e o somatório de todas essas letras, vicários generais Dei in terris, né? Vigário de Deus na terra, ou vicários filii Dei, vigário do Filho de Deus, somando essas letrinhas de algarismos romanos, você terá o número 666. Excelente explicação, Silvia. E é interessante que essas informações estão na obra espírita, né? Nesse A Caminho da Luz. A Caminho da Luz de Emmanuel. Excelente. De Emmanuel. Emmanuel, né, que é esse espírito que vivenciou tudo isso, né? Mais importante ainda, porque ele teve como encarnado como Públio Lentulus, né? Teve como Nestório também, como escravo, então passou bem por isso. E a gente sabe, pela própria linha histórica do tempo, né, das transgressões em que o clero, né, ele se uniu, né, ao poder, e a gente teve Inquisição, Cruzadas, né, Tribunal do Santo Ofício, essas aberrações, né, dentro com o nome do Cristo, isso que é o mais assim vexatório dentro dessa situação, e que já foi, inclusive, reconhecido pelos pais da igreja, né, que foram momentos equivocados, né, daqueles que seguiram a isso. Graças a Deus, aceitaram todas essas informações como informações realmente que não eram pertinentes com Cristo. Porque a gente não encontra dentro do Evangelho de Jesus nada que faça com que ele diga que nós devemos, para aqueles que não nos querem ouvir, pegar a espada e degolar ou matar. Não, muito pelo contrário. Ele até orientou os seus apóstolos quando ele dizia: adentrai de cidade em cidade, procurai aqueles que são dignos de vos ouvir. Se não encontrar ninguém, vire as costas, bata as sandálias e vá para outro local onde existam pessoas dignas para os escutar, para ouvir a mensagem. É essa a mensagem de Jesus, não há outra. Muito bom, Silva. Excelente explicação sua aí. Pode falar. Olha só, Cosmo, interessante, quando você diz que Jesus falava bata as sandálias, né, para tirar a poeira daquela cidade, ele queria dizer com isso: não guarde nenhum rancor, deixe tudo para lá, siga em frente sem guardar rancor, sem guardar nenhum tipo de ódio, nada disso com relação a essas pessoas que não querem ouvir. Porque Jesus sabia que cada um tem o seu tempo, né? Na hora certa, aquelas pessoas iriam ouvir a mensagem, né? Temos uma outra pergunta aí do Face, o Cosmo. Vamos ver qual é. Observação pelo Face. Bota aí, Tavares, para gente. Observação pelo Face. Que ótimo, os ouvintes estão participando.
É do D'Amico aqui, olha. Silvia e Cosme, trecho do Obras Póstumas que falei. O que se prepara não é, pois, o fim do mundo material, mas o fim do mundo moral. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do orgulho, do egoísmo e do fanatismo que se esboroa. Cada dia leva consigo alguns destroços. Tudo dele acabará com a geração que se vai e geração nova erguerá um novo edifício que as gerações seguintes consolidarão e completarão. De mundo de expiação, a terra se mudará um dia em mundo ditoso e habitá-lo será uma felicidade, naturalmente, né? É exatamente isso. Ele está falando aqui, fazendo uma analogia de que essa mudança é justamente a questão moral, com certeza. É a questão moral, porque mudar a questão material não adianta de nada, né? Nós precisamos nos modificar moralmente. Com certeza. E o Kardec, naquele capítulo 18 da Gênesis, é dividido em duas partes, e a segunda parte chama exatamente essa. Nova geração, geração nova, né? Que fala exatamente sobre aqueles que têm necessidade de sair para outros virem, né, mais irmanados com essa vibração aqui para essa transformação. Kardec fala sobre isso nesse capítulo 18 da Gênesis, os tempos são chegados. A próxima pergunta, Silvia. Tavares tem a próxima, Tavares? Tem aí, Tavares? Ok. No Apocalipse, de novo. No Apocalipse, capítulo 7, versículos 4, 5 a 8, e capítulo 15, versículos 1 a 5, fala dos 144 mil escolhidos, como interpretar isso sobre o estudo espírita. É uma pergunta, falando de 144 mil escolhidos do Apocalipse de João, Cosme. É uma pergunta da Cristina da Candelária, em Natal, Rio Grande do Norte. Perfeito. Cristina, muito boa a sua participação. É interessante a gente abordar não só esses capítulos que você menciona na sua pergunta, mas também como a obra Revelação, né, o Apocalipse, de uma maneira geral, para todos nós nos imbuirmos desse conhecimento que João nos trouxe. No prólogo, nos explica, lá nesse caderno, né, do estudo aprofundado da doutrina da FEB, no primeiro capítulo, que é o prólogo, ele nos diz o seguinte, o que está no manual da FEB. João faz a abertura do seu livro apresentando uma revelação de Jesus Cristo sobre as coisas que devem acontecer. Na primeira parte, que compreende os capítulos 1, 2 e 3, revela uma ação pastoral do apóstolo para com os cristãos e expressa uma mensagem de apoio aos que sofrem perseguições em nome do Cristo. Capítulos 1, 2 e 3. A segunda parte, que compreende os capítulos de 4 a 21, representa a essência da obra. Tem um caráter profético escatológico, previsões sobre o fim do mundo, e abrange duas visões paralelas. A primeira, nos capítulos 4, 8 e 11, diz respeito aos destinos do mundo. Né? Um dos capítulos está aqui, que você mencionou. A segunda, nos capítulos 11, versículo 9, capítulo 21, versículo 5, informa sobre o futuro da igreja. E no epílogo dessa obra, né, no capítulo 22, versículos 16 a 21, há uma recomendação severa, uma proibição categórica àqueles que lerem um livro ou que o reimprimirem de alterar qualquer coisa do que ele se acha escrito. Ou seja, minha irmã, a Silvia comentou sobre isso aqui logo na sua abertura. Porque esta obra, o Apocalipse, assim como o Evangelho de João, são livros que trazem muitas informações alegóricas. E como eles trazem informações alegóricas, é necessário que nós tenhamos muita atenção sobre essas informações. É claro que nós estamos dando aqui uma abordagem espírita sobre essas informações. Você veja que a Silvia nos trouxe uma informação de Emmanuel, né, no livro A Caminho da Luz, a respeito do 666. Então, todas essas informações que estão contidas dentro dessa primeira parte, segunda parte, do epílogo e no próprio prólogo dessa revelação, elas devem merecer de todos nós muita atenção do que nós vamos interpretar. Então, quando você aborda exatamente sobre isso, né, o que quer dizer sobre esses capítulos? Basicamente sobre as previsões escatológicas, porque se você procurar, minha irmã, a escatologia é um estudo.
existe estudo específico para matéria dentro da área de teologia, sabia, Silvia? Que fala Sim. sobre esses ensinamentos escatológicos da coisa. É algo muito mais profundo do que simplesmente a gente jogar aqui uma informação, é isso. Não. Ela é estudada, ela precisa ser verificada, e essas informações, de uma maneira geral, como a gente abordou aqui no prólogo, na primeira parte, na segunda parte, no epílogo, nos dão uma ideia do que é este Apocalipse, ou seja, essa revelação desse nosso irmão, desse espírito que é João. E que aqui a gente faz uma observação, Silvia. João, ele, trazendo essas informações, recebe no plano espiritual, e a gente sabe exatamente que é informado pelos benfeitores do mundo maior, para ser aquele reformador da mensagem do Cristo, quando ele reencarna como Francisco de Assis, lá naquele final, né, do século XII, 1182, que viria a ser o homem da Úmbria, né, em Assis, para resgatar a igreja, que ele traz como missão daquilo que ele viu ser criado por Jesus, o mestre amado, e ele veio depois como missão reconstituir. Ou seja, trazer tudo aquilo que Jesus havia explicado para ele, já como uma roupagem desse Francisco de Assis, que é maravilhoso e que nos deu essa mensagem linda que permanece até os dias atuais para resgate daquela mensagem original de Jesus. Ou seja, uma doutrina pura, com simplicidade, sem formalismo, exatamente como a doutrina espírita ela nos pede, que ela seja exemplificada de forma simples, sem nenhum tipo de lantejoulas, sem nenhum tipo de salamaleques, mas sim com verdade e com uma verdade que possa ser sentida, com simplicidade. E é isso que nós espíritas buscamos quando a gente comenta e tenta vivenciar a mensagem do Cristo, que é explicada por essa doutrina tão consoladora que é a doutrina espírita. Silvia, você quer complementar com alguma coisa para a nossa irmã? Recoloquei, por favor, Tavares, a pergunta da nossa irmã. Que ela fala exatamente de um número aqui, né? Que a gente estava falando de 144 mil escolhidos. Exatamente. O Tavares acho que não recolocou ainda, mas nós podemos também fazer uma analogia, Cosmo, como nós sabemos, né, que tudo no Apocalipse são analogias com aquilo que Jesus falou. Muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. Nós sabemos, né, quando ela fala, né, existe a fala dos 144 mil escolhidos, como interpretar isso sobre a ótica espírita, né, o estudo espírita. Justamente, nós podemos também fazer essa comparação. Jesus disse que muitos seriam chamados, mas poucos seriam escolhidos. Ou seja, a mensagem do Cristo, ela é para todos. Inicialmente, né, nós temos aquela história de que foi ali somente ali o povo de Israel, o povo judeu, porque era o único povo monoteísta, mas depois essa mensagem do Cristo foi espalhada pelo mundo todo, e nós temos Paulo, né, que é o apóstolo dos gentios, que levou a mensagem do Cristo para o resto do mundo. E aí nós entendemos o quê? Que o cristianismo, a mensagem cristã, ela é para todas as pessoas, para o mundo inteiro, mas nem todas as pessoas estão dispostas a ouvi-la. E mesmo aqueles que a ouvem, não são todos os que vivenciam a sua mensagem, mesmo nas hostes espíritas. Nós temos muitos irmãos que conhecem a doutrina, que conhecem o Evangelho de Jesus, mas que ainda não conseguem vivenciá-la. Né? A gente costuma dizer, aquelas pessoas que entraram na doutrina espírita, mas que a doutrina espírita ainda não entrou dentro dela. Então, quando nós falamos aqui, quando ele quer dizer assim, 144 mil escolhidos, eu vejo esse número 144 mil, Cristina, como um número simbólico. 144, como poderia ser 154, ou 184, ou 94. Entendeu? Apenas significando que dentro do universo enorme de pessoas que conhecem a verdade, um número pequeno, poucos serão escolhidos, porque poucos irão efetivamente viver a mensagem do Cristo. E assim também a mensagem, né? A mensagem é agora do cristianismo redivivo, que é o espiritismo, né? Mas isso é no momento em que nós estamos vivendo, porque futuramente, se Deus quiser, todos, né, todos estarão
nesse orbe dos escolhidos, né? Uma vez que nós estaremos aqui no planeta de regeneração. Quando nós falamos aqui, Silvia, sobre a parábola do festim de bodas, ela comenta exatamente sobre isso. Que Jesus fala para as esquinas de convidar todos e para esse banquete nupcial. Só que para você participar dele, você precisa estar atrás da festa. Sem um traje não há possibilidade de você participar. Vamos aqui para mais uma pergunta, que já são 8h10, Silvia. Lúcia da Cidade da Esperança, em Natal, Rio Grande do Norte. A Gênese de Kardec, no capítulo 18, a geração nova, que é a segunda parte desse capítulo, no item 27, não será por cataclismo de súbito, mas sim gradualmente a regeneração. Pode comentar a respeito? Não, sim, com certeza. Na verdade, Cosmo, essa questão, né, de fim dos tempos, de apocalipse, é aquilo que nós falamos desde o início, que as pessoas tendem a achar que vai acontecer um grande turbilhão, né? E que o mundo vai acabar, né? O mundo vai acabar. Eu me lembro que há tempos antigos, a minha mãe costumava dizer que o mundo acabou em água, né? Com o dilúvio lá de Noé, e que o segundo mundo terminaria em fogo. Então, aquelas historinhas, né? Então, na verdade, não é nada disso, né? Não é nada disso. A mudança vai acontecer, mas vai acontecer de forma gradual, né? De forma gradual. A espiritualidade sabe como fazer isso. Então, se nós temos hoje no planeta Terra, como planeta de provas e expiações, um número grande de espíritos menos felizes que ainda não estão conscientes da nova realidade espiritual do planeta, conforme esses espíritos forem desencarnando, eles irão ser alocados em outros mundos, como eu falei, muito provavelmente mundos primitivos, e virão para o nosso planeta espíritos mais evoluídos, ou melhor, mais de acordo com a realidade. Não significa que serão espíritos puros, espíritos perfeitos, nada disso, mas espíritos que estarão de acordo com a realidade nova do planeta, com essa nova, digamos assim, sintonia espiritual que aqui existirá. Então, é uma mudança gradual. É como você ter um balde e no seu balde tem tinta e você começa a botar água, vai botando água, até que aquela tinta vai se acabar, de tanto que vai ser mudada, né? A água vai mudar e a água vai ficar limpa. A tinta vai acabar saindo toda e o balde vai ficar apenas com água limpa. Exatamente isso. Tem até um exemplo, se eu não me engano, nessa própria parte da Gênese, né, quando fala da nova geração, da nova era, tem um exemplo semelhante a isso, né, dessa mudança gradual que vai ocorrendo, né, com a humanidade. Se eu não me engano, Kardec dá o exemplo de um batalhão, né? De um batalhão, né? Então, você tem um batalhão que tem muitos homens fortes e violentos, não sei o que lá, e nesse batalhão tem poucos homens que são mais pacíficos, que são mais tranquilos. Como é que você vai mudar esse batalhão? Você tira um daqueles fortões hoje, aí traz um ou dois mais fraquinhos e mais pacíficos, daqui a pouco tira mais 10 ou tira mais 100, o batalhão continua ali, mas ele vai mudar a sua fisionomia. Ele não vai ser mais um batalhão de homens violentos e agressivos. Ele será um batalhão de homens cordatos, corretos, cumpridores dos seus deveres, mas sem aquela agressividade. É exatamente isso que vai acontecer com o nosso planeta, que já está acontecendo, né? Quantas e quantas crianças incríveis nós estamos vendo por aí, com dons maravilhosos de música, né? E com pensamentos mais elevados, crianças que se recusam terminantemente a comer carne, né? Porque não querem comer o bichinho. Já são as crianças do terceiro milênio, né? Do planeta de regeneração. Bom, creio que nós acabamos o nosso tempo, Cosme. Não acabamos, não. O Tavares está colocando aqui que ainda tem uma observação para a gente ouvir, feita pelo Facebook. E nós temos mais uma pergunta para responder. Vamos à observação, Tavares, e vamos botar a pergunta depois para a gente entrar para responder, senão a gente não termina. Pode ser? Não, não é essa, não. Não, essa já foi falada. Acabou de falar agora. Mas ainda tem uma última aí. Justamente.
Essa aqui essa também eu já falei. Já foi foi também. É a última, Tavares? É a última pergunta. Eu vou ler aqui, você vai lembrar qual é. Vamos lá, Silva, vou ler aqui. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, o livro deve ser Revelação, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Nós lemos que está no epílogo, aquilo que a gente leu no epílogo. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Está no Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19. Aí ele pergunta assim, a irmã, perdão, será verdade quem colocar ou tirar nisso não se pode mexer? Cadê o livre-arbítrio? É da Solange Tavares, da Cidade Verde. Gente, Silvia, antes de responder sobre isso, a gente comentou sobre o epílogo da revelação do Apocalipse. Lembra disso que está lá no epílogo? Que a gente acabou de explicar? Exatamente. Essa pergunta, Cosmo, é muito interessante. Você quer colocar, Cosmo, fazer a sua colocação sobre ela? Posso fazer. Eu vejo é o seguinte, minha irmã. Na realidade, todos nós somos regidos pelo livre-arbítrio, isso é fato. E que não existe, de fato, essa punição como as pessoas comentam em relação a o que reimprimir ou que colocar uma coisa ou outra. O grande problema está nas pessoas, elas enxertarem, deturparem as palavras que são, de uma certa forma, colocadas. Por exemplo, a gente sabe muito bem que a doutrina espírita ela é pura. A doutrina espírita ela não precisa entrar em novas informações que muitas pessoas acabam enxertando, trazendo novas orientações, dizendo que a doutrina espírita envelheceu. A doutrina espírita é um exemplo claro disso aí que a gente está comentando. E aí, o que a gente vê? A gente vê que as pessoas acabam fazendo uma pregação completamente equivocada daquilo que Kardec e os bons espíritos o instruíram. Quando a gente diz que a doutrina espírita ela é atual, mesmo para os dias de hoje, mesmo nós estamos nós no século XXI, significa que essas verdades são verdades que elas atravessam o tempo, atravessam a questão de época. E a gente vê o tempo inteiro várias das informações sendo colocadas como precisamos melhorar isso aqui porque essa palavra ela não está correta. Precisamos modificar ou colocar algum formalismo que Kardec esqueceu de colocar. Gente, a doutrina espírita não precisa disso. E quando eu interpreto essas informações que estão no epílogo da revelação, do Apocalipse, eu vejo exatamente como isso. As palavras que foram proferidas pelo Mestre Amado, elas são verdadeiras. Elas nos enchem de esperança e nos enchem de quê? De informações valiosíssimas que nós nem ainda sequer entendemos aquilo que ele quis nos apregoar e que era amor puro. Verdadeiramente, a gente ainda não entende, a gente não sabe o que é o amor que o Cristo sentia por cada um dos seus irmãos, que somos nós. Não sabe. Mas a gente identifica, diz que é amor, interpretando de uma outra forma, mais material, mais humana, mais o quê? Mais, de uma certa forma, dentro desse sentido que a gente enxerga a vida. E não é dessa forma. Esse amor verdadeiro do Cristo, ele transcendia ao ponto de o irmão dar a vida para o outro. Quando Jesus afirma o seguinte: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelo seu irmão. Isso é Jesus. Esse é o amor verdadeiro. Enquanto nós não sentimos esse amor verdadeiro, nós enxertaremos, iremos colocar de enxertos as próprias verdades que nós ouvimos. Por quê? Porque a gente ainda entende que não é bem dessa forma. Para ficar melhor, para ser exemplificado, a gente precisa modificar. Esse é o entendimento que eu tenho sobre essas informações que nos chegam, das deturpações, das colocações que são colocadas. Agora, com relação à questão de vingança, de morte, não existe isso perante a Deus. Não existe. Todos nós somos regidos pelo nosso livre-arbítrio. E cada um sabe exatamente o que lhe concerne nesse momento desta encarnação. Silvia, quer complementar? Assim, Cosmo, o seguinte, nós sabemos que a mensagem do Cristo, né,
ela foi terrivelmente deturpada, né? Foi muito enxertada, o cristianismo foi muito enxertado ao longo do tempo, não é? E muitas coisas ficaram bem, digamos assim, enterradas embaixo de uma série de dogmas e de interpretações que eram feitas de acordo com os interesses de quem as fazia, né? E aí nós temos, nessa situação do Apocalipse, João já prevendo, né, prevendo que poderiam adulterar o seu Apocalipse, prevendo o que já poderia acontecer, ele faz esse aviso, né? Ele diz que quem alterasse, trocasse alguma coisa dali e tal coisa, né? Que aconteceria isso e aquilo. Naturalmente, as pessoas eram muito supersticiosas, né? Como até hoje são. Então, isso fez com que o Apocalipse... Exatamente. Isso fez com que o Apocalipse chegasse até nós sem adulteração nenhuma, chegasse correto, né? E nós pudéssemos hoje, com o conhecimento, como a chave da doutrina espírita, não é? Analisar as palavras de João, do seu Apocalipse, e entender o que ele queria dizer ali, né? Como Emmanuel nos ajudou na identificação do 666, né? Os espíritos nos trazendo. Um outro detalhe muito importante, que é mais ou menos a mesma coisa, de não adulterar, Jesus ensinava muito, né, por parábolas. E as suas parábolas, grande número de pessoas não as entendia, né? Não as entendia. E por não entender as parábolas, não as podiam adulterar. Então, repetiam as parábolas exatamente como Jesus contava. Aquela que o Cosme contou, né? Do textinho de bodas. Aí foi chamar e matou a quem convidou e não sei o que, e fez e aconteceu, né? As pessoas repetiram através dos séculos as parábolas exatamente como Jesus nos contou. E aí agora, com a terceira revelação, nós podemos analisar as parábolas e entender o que Jesus quis dizer nas entrelinhas, que na época as pessoas não tinham capacidade de entender e nem era o momento para elas entenderem. Mas Jesus deixou a sua mensagem nas parábolas e graças a Deus que as pessoas não entenderam. Porque se tivessem entendido, teriam adulterado, como adulteraram tudo aquilo que elas entenderam da mensagem do mestre, não é? De acordo com os seus interesses. Então, com essa questão do Apocalipse, foi igual. João já estava prevendo o que ia acontecer e já falou, olha, se mexer aqui, já viu, hein? Vai acontecer isso, isso e aquilo. E as pessoas com medo, naturalmente, não mexeram e, graças a Deus, o Apocalipse chegou até nós na sua mais pura essência, né? Então, é essa a história. Eu gosto muito, Silvia, quando os nossos irmãos dentro das casas espíritas falam sobre a pureza doutrinária. Porque a gente escuta muita coisa dentro do espiritismo que as pessoas querem enxertar, alegando que a doutrina espírita, 150 anos, é muito pouco ainda, tem pouco tempo, nós somos novíssimos, dizendo que Kardec está ultrapassado, que a doutrina ela precisa ser renovada e que as coisas não são como tem que estar. E eu acho um verdadeiro equívoco, isso é um enxerto, porque se você conseguir entender essas informações, são informações valiosíssimas. Nós ainda não demos ainda oportunidade desse entendimento dessa mensagem do Cristo. Esses espíritos que ditaram essa codificação maravilhosa para o mestre Lyonês, eles vieram como uma verdadeira caridade para nós que somos seus irmãos. Trazer a oportunidade de nós verificarmos aquilo que o Cristo nos colocou. Graças a Deus, como você bem abordou aí, de uma forma alegórica, de uma forma, né, que pudesse chegar nos dias atuais, que a gente pudesse compreender. A doutrina espírita eu realmente considero como a chave para a gente poder entender tudo isso que Jesus nos orientou desde há mais de 2000 anos. Então eu vejo que, por exemplo, quando alguns irmãos comentam, é uma história, rapidamente, sobre o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a coletânea de preces espíritas, eu já vi depoimentos que deveriam tirar, que não precisa daquilo, porque prece não se faz de forma maquinal, de forma pronta. E quando os benfeitores espirituais, eles bem abordam lá por que eles colocaram aquilo. Porque, às vezes, nós estamos tão necessitados que nós não conseguimos nem balbuciar uma palavra. Seja quem quer que
seja, entendeu? Exatamente. Porque às vezes o momento é de tanta dificuldade que aquilo ali vai nos ajudar a gente a colocar os nossos Organizar pensamentos as em ideias. ordem. Exatamente, e aquilo ali vai fazer com que os bons espíritos se aproximem de nós e a gente conseguir levar adiante as nossas vidas. E ninguém está longe disso, ninguém. Qualquer um de nós pode passar por uma situação mais grave e necessitar desse capítulo 28. Então eu vejo como isso uma situação que queriam não é enxertar, mas tirar. Tirar, gente, por que tirar? Está fazendo mal por quê? E lá eles explicam. A prece, ela não tem que ser maquinal. A prece, ela tem que sair do coração. Não é a quantidade de palavras, mas a qualidade dessas palavras que você vai pronunciar. E é exatamente isso que a gente precisa pensar sobre essas informações que nos chegam. É o maior capítulo da parte moral do Espiritismo. Nada é inútil e os espíritos fazem. Isso é fato, é verdade. Então, Silvia, são 8h26. Eu gostaria das suas considerações finais, porque nós não temos mais perguntas. E para o Tavares entrar com a programação da semana e a gente poder encerrar o programa desta noite, que foi muito valioso para todos nós. Temos aqui uma mensagem da Quênia, né? Obrigada à Web Rádio Estação da Luz de Natal, ao Cosme e à Silvia por estarmos juntos nesse domingo, trazendo para nós valiosas explicações à luz da doutrina espírita. Obrigada, Quênia. Um beijo para você. Obrigado, Quênia. Querida, um beijo. Bom, justamente, né, Cosme, para fechar o nosso estudo da noite de hoje, a gente quer reafirmar, né, que a realidade dos tempos chegados é justamente o tempo da mudança, que nenhum de nós se esqueça que somos espíritos imortais, que estamos vivendo uma experiência na matéria, que todo o tempo que passamos aqui encarnados é visando a nossa melhoria íntima. Nós já fomos mais do que informados de que o nosso planeta está mudando de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração. Então, se nós desejamos fazer parte dessa população feliz que habitará um planeta regenerado, é hora de nós começarmos a mudar, né? De nós nos transformarmos também. Os tempos são chegados, mas não é o fim do mundo. Os tempos são chegados para a nossa mudança, para a nossa melhoria íntima. Busquemos a nossa melhoria, busquemos nos tornar a cada dia pessoas melhores, para assim fazermos jus a habitar o planeta de regeneração. Obrigado, Silvia. Tavares, a palavra está contigo, meu irmão, para você poder anunciar aí a programação da semana. Muito obrigado, meu amigo, meu irmão. Que beleza, que estudo lindo, divino e maravilhoso. Eu fiquei aqui fazendo anotações preciosas, viu, seu Cosme e dona Silvia. Ainda bem que o homem botou tudo lá em parábola para que a gente não pudesse adulterar e chegar. Tudo é sábio. Outra coisa, é o maior capítulo da parte moral. Os espíritos não fazem nada de inútil. Eles não iriam fazer o maior capítulo de prece, coletando em prece, se fosse coisas sem necessidade, certo? Então, e é um capítulo muito pouco estudado. Eu acho que a gente deveria estudar mais esse capítulo. É fantástico, lindo e maravilhoso, o capítulo 28 da coletânea de preces espíritas, certo? Muito bem, mas nós queremos falar aqui da programação da nossa Web Rádio Estação da Luz, a programação matutina, sempre a partir das 8 horas da manhã, nós temos programas aqui na nossa Web Rádio. Segunda e sexta, o programa Espírita nos Domínios da Mediunidade com o nosso irmão Amadeu Ferreira e o nosso irmão Renato Bezerra. Nas terças e quintas, nós temos o programa com Décio Soares e Marília Soares, lá de São Paulo, Construindo Pontes para a Eternidade. Na terça, estuda-se o Evangelho e na quinta-feira o Livro dos Espíritos. Na quarta-feira, também sempre a partir das 8 horas da manhã, nós temos o programa Espírita com o nosso irmão Alexandre Santos aqui de Natal e equipe. Eles fazem um programa chamado Filosofia, Ciência e Moral. Estão estudando atualmente o Código Penal da Vida Futura. Então essa é a nossa programação na parte matutina, sempre a partir das 8 horas da manhã. Hoje nós tivemos o nosso irmão Cosme Deolindo e Silvia Amorim, fazendo o programa Atualidades do Pensamento Espírita. Mas antes de passarmos para a programação da semana, eu queria falar de duas grandes estreias que nós vamos ter aqui, meu amigo Cosme, meu amigo Silvio, e todos que estão na audiência da nossa web rádio. É o programa nas terças-feiras,
de 15 em 15 dias, a partir de novembro, às 20 horas, é um horário novo. O programa chama-se o Programa Espírita Herculano e o Homem no Mundo, que será apresentada, a nossa âncora será a nossa professora Heloísa Pires, que é essa menina aí que está agarrada ao pescoço do nosso querido Herculano Pires, e é a filha do nosso Herculano Pires, a Heloísa Pires, que vão fazer o programa junto com o nosso irmão Alberto Magno e Wagner Tadeu, lá de São Paulo. Então, agora em novembro, temos a estreia de mais um programa aqui na Web Rádio. Também teremos, na terça-feira, só que às 19 horas, o programa Espírita Salve-se a Si, Maria de Magdala, com o nosso irmão Henrique França, lá da Comunidade Espírita de Brasília. Ele vai tratar sobre a questão das drogas, tanto a nível material como a nível espiritual. Ele tem essa ONG e aí acode muitos e muitos irmãos que estão aí nas possibilidades das drogas lícitas e ilícitas. Como nós falamos, a nossa Silvia e o nosso Cosme, na segunda-feira, a partir das 19 horas, o programa Espírita Estação da Luz vai falar sobre Kardec e os jovens espíritas, com a nossa irmã Ana Clara, Arthur e Mariana, e o nosso âncora, o Oliveira. Eles são lá da Zona Norte, aqui de Natal, da CRENorte. Então, a Juventude Espírita da CRENorte vai falar no mês de Kardec, no mês de outubro, justamente sobre o que é que o jovem espírita percebe do nosso querido Allan Kardec. Na terça-feira, nós iremos para o Siridó, para Currais Novos, a cidade aqui a cerca de 200 quilômetros aqui de Natal, e vamos falar lá com o pessoal da Siridó Espírita, que tem aí realmente uma programação muito bonita também pela internet, pelo Facebook, com o nosso irmão Alisson. É o Espiritismo e a Internet. Ele é lá do Núcleo Espírita Searas de Luz de Currais Novos. Na quarta-feira, nós vamos para Minas Gerais, não é bem Minas Gerais, vamos para Goiás. Minas Gerais é o irmão, mas vamos estar aí com o nosso irmão Eurípides Veloso, que vai fazer um estudo sobre fazer o bem sem ostentação, quarta-feira, a partir das 19 horas. Aí, desta feita, nós continuamos lá por Minas Gerais, com o nosso irmão Nicola Fratetti. Ele vai fazer o lançamento do livro A Estrela da Manhã. Ele é lá do Centro Espírita Cearense de Jesus. Sabe quem foi que fundou esse centro? Em Tuiutaba, foi um tal de Jerônimo Mendonça, um gigante deitado. Ele conheceu e conviveu com muito menino, muito rapaz, mas conviveu, chegou a conviver com o nosso irmão Jerônimo Mendonça. Fizemos um programa com ele aqui, lindo e maravilhoso, e ele agora volta para fazer o lançamento desse livro. Isso na quinta-feira. Na sexta-feira, volta o nosso irmão José Soares, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, apresentando o programa Perguntas que o Espiritismo Responde. No sábado, nós vamos para a Flórida, vamos falar lá com os nossos irmãos do BSS Harmonia, é o nosso irmão Marcelo Ferreira, a nossa irmã Thalita de Souza e a Daniela Ferrato, que faz justamente música espírita em inglês e também em português. Vai ser um programa muito bonito, um programa bem musical, e é o Espiritismo. Cantar e cantar a beleza de um eterno aprendiz, né? E fechando, no caso aqui, no próximo domingo, teremos de novo a Dupla do Bem no programa Espírita Atualidade do Pensamento Espírita, com o Cosme Deolindo e a Silvia Almeida, lá da Congregação Espírita Francisco de Paula, na Tijuca, que vai falar um tema bem interessante: quem tem medo da morte. Isso me lembra um programa da Tupi. Isso me lembra de um programa da Tupi, um programa eu morria de medo, porque não era na rádio. Meu pai escutava meia-noite, eu ficava num pânico danado, né? Então, quando vocês falaram a primeira vez, eu me lembrei dos meus tempos de criança, né? Mas isso já passou, graças a Deus. Então, meu amigo, muito obrigado por me dar a participação no programa de vocês, para fazer a divulgação na nossa rádio. E voltamos a bola para o comando de vocês, meus queridos. Então, nós queremos agradecer aos nossos irmãos, aos nossos ouvintes, aos nossos internautas, que nos deram a oportunidade de adentrar os seus lares e que vão poder divulgar, compartilhar esse estudo com outros irmãos. Então, a nossa irmã Silva fará agora a nossa prece de agradecimento e encerramento, já desejando a todos os nossos irmãos uma boa semana, um bom resto de domingo, e que nós, com certeza, entraremos com o pé direito essa semana, e que as dificuldades, elas existirão, mas com certeza, com Jesus no coração, nós seguiremos mais fortes e unidos. Então, a nossa irmã Silva fará a prece de agradecimento e encerramento. Deus,
Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo da humanidade. Amigos da espiritualidade maior que estão aqui conosco, que nos orientaram, que nos auxiliaram na realização desse programa. Muito obrigada por tudo, muito obrigada por esta noite maravilhosa de aprendizado, de estudo doutrinário. Permita, Senhor, que todos nós, todos os nossos amigos, todos os nossos ouvintes, a humanidade como um todo, tenha uma semana maravilhosa, de muita paz, de muita tranquilidade, sempre com Jesus no coração. E que possamos todos estar aqui reunidos mais uma vez, na próxima semana, para mais um programa Atualidade do Pensamento Espírita. Que a paz do Senhor permaneça com todos nós. Graças a Deus. Boa noite, Tavares. Boa noite, Estação da Luz, Natal, Rio Grande do Norte. Foi um prazer estar com vocês. Boa noite a todos. Voltamos com a nossa programação normal. Paz com Jesus.